Então, olá pessoal, tudo bem? Meu nome é Michele Rosa e eu tô aqui com muita satisfação nessa aula inaugural do Class Cursos para a gente conversar um pouquinho sobre técnicas de aprendizagem. Na verdade, meu objetivo com essa aula de hoje é facilitar o desenvolvimento e a capacidade cognitiva de vocês para que vocês tenham um bom rendimento aí no objetivo que vocês têm em se matricular no Class Cursos. Eu espero poder ajudar. No decorrer da aula a gente vai conversando e qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail que eu disponibilizei lá no final dos slides, tá bom? Qual é o objetivo da aula? Então, o objetivo da aula é a gente aprender, na verdade, a organizar a nossa mente. Uma coisa que a gente não é atualmente é organizados. Então, assim, a gente não tem conhecimento do que essa máquina que a gente tem aqui na parte superior do nosso corpo, que nós chamamos de encéfalo, tem mais de 100 bilhões de neurônios. E esses 100 bilhões de neurônios, eles se comunicam ativamente. Para quê? Para melhorar a nossa capacidade cognitiva. Então, olha, a gente precisa estimular esses neurônios para que a nossa capacidade cognitiva seja melhorada. E aí a gente esquece que para a gente estimular esses neurônios, a gente precisa respeitar o tempo de meia-vida do nosso cérebro. Então, aquele momento que a gente está cansada, que a gente tenta ler, passa a noite inteira lendo alguma coisa, e aí depois não sabe o que leu, né? Esqueceu o parágrafo que leu. Gente, isso é tempo perdido. Não adianta. Fecha o computador, fecha o livro, vai dormir, acorda no outro dia pronta para que tu consiga aí sim memorizar e aprender da forma que tem que ser aprendizado, que tem que, né, deter essa informação. A gente tem um limite, na verdade, de momentos do dia que nosso cérebro é ativo e a gente precisa fazer com que o nosso cérebro descanse. Então, tem vários estudos que mostram que a gente precisa dormir de 6 a 8 horas por noite. Ou seja, se a gente dormir menos de 6 ou mais de 8, a gente tem uma capacidade maior de ter depressão, de ter ansiedade, de ter Alzheimer no futuro. Então, não façam, por favor, não façam isso com o cérebro de vocês e Durmam essas 6 a 8 horas por noite para que vocês consigam memorizar e aprender e consolidar informações. Afinal, é só dormindo que a gente consolida todas as nossas informações, então a gente precisa dormir. Tem alguns estudos que estão saindo agora que até mostram que quem não consegue, né, dormir de 6 a 8 horas por noite, que pode disponibilizar aí 90 minutos durante o dia para reter um pouquinho dessa capacidade de descanso do cérebro. A gente precisa respeitar o nosso cérebro para que a gente consiga aprender. Uma outra coisa que eu friso bastante é ter uma agenda. A minha vida modificou completamente depois que eu adquiri uma agenda para mim e começo a colocar naquela agenda todas as minhas tarefas diárias. Então, lá no final do dia, o que a gente faz? A gente analisa se todas as tarefas que foram anotadas na agenda foram realmente feitas. E aí a gente tem um dia bem consolidado. Então, façam isso com vocês. Aprendam a organizar a vida de vocês, organizar o cérebro de vocês, para que vocês consigam render de uma forma mais perspicaz, mais inteligente. Melhorar o espírito crítico dos alunos, né, para ampliar o desenvolvimento cognitivo. Isso é uma outra preocupação que eu tenho, porque nós não somos críticos. A gente cada vez mais, eu vejo que a sociedade está emburrecendo, né, e a gente precisa modificar esse parâmetro. Então, como que a gente vai ser crítico? A gente vai ser crítico quando a gente se autoconhece, quando a gente tem uma saúde mental adequada. Quando a gente lê de formas variadas, textos variados, de autores variados, de contextos variados. A gente vai ser crítico quando a gente tem um texto, esse que vocês estão lendo agora, e vocês contextualizam essa informação. E vocês se perguntam, vocês problematizam aquela questão. Isso é ser crítico, é dialogar com um colega sobre aquele conteúdo, é reter informações de formas diferentes, é buscar informações de fontes diferentes. E aí vocês conseguem consolidar e embasar a aprendizagem de vocês. Então, façam isso com o cérebro, aprendam de formas diferentes. Aprimorar o rendimento profissional e pessoal. E como que eu vou aprimorar o meu rendimento? Melhorando a minha saúde mental, fazendo um exercício físico, dormindo, bebendo água, encontrando alguma atividade que eu acho que me adeque, que faça eu sorrir, que faça eu realmente querer me motivar a estudar. E minimizar erros de aprendizagem. A gente acha que sabe aprender, mas na verdade a gente não sabe a nossa forma melhor, né, de deter informação. No decorrer da aula eu vou fazer um exercício com vocês e vocês vão ver como a gente se engana muito nessa forma de aprendizagem. A gente tem algo com a gente que é ir pelo caminho que já está pronto, né, ir pelo caminho mais fácil, aquele que já está consolidado. Gente, isso não retém informação, isso não retém aprendizado. Então, ir pelo caminho que já está pronto, lamento informá-los, mas não é motivo de aprendizagem. O motivo de aprendizagem é quando a gente faz coisas diferentes. Acha a maneira como a gente estuda. Eu estudo melhor falando alto, então eu vou falar alto.
Eu estudo melhor fazendo um resumo, então eu vou fazer um resumo. Eu estudo melhor fazendo um mapa mental, gravando uma videoaula, fazendo um áudio, dialogando com o meu colega. Então vocês encontrem a maneira que vocês estudam de uma forma mais ativa, mais vívida, para melhorar a capacidade cognitiva de vocês. Eu falo tudo isso não porque eu li apenas na internet e que eu acho importante passar essa informação, mas porque eu vejo que tem tantas técnicas de estudo disponíveis para vocês, mas nenhuma delas fala dos principais motivos a gente realmente reter informação, que é a gente entender como que essa informação é retida e desse entendimento de como a informação é retida, a gente conseguir realmente consolidar novas informações. Então, para que a gente entenda como as informações são retidas, a gente precisa entender do nosso cérebro. A gente precisa entender de neurotransmissores, de hormônios que são liberados e que facilitam essa nossa aprendizagem. E aí, uma vez que a gente sabe os hormônios que são liberados, a gente começa a fazer coisas, atividades que liberam esses hormônios. E na medida que eu vou liberando esses hormônios, eu vou facilitando a minha cognição. Uma coisa que a internet quase não fala é a postura corporal de vocês, né? Modifiquem a postura. Aí agora, como que vocês estão sentados? Estão na cama? Estão deitados no sofá? Essa não é a maneira mais adequada de ter foco. O foco a gente tem que encontrar com uma postura correta, numa área com um estímulo luminoso adequado e que façam que vocês então consigam realmente focar naquilo que vocês estão fazendo. O que eu aconselho vocês também, além de encontrar, né, a posição adequada de vocês para melhorar esse rendimento de estudo, eu fortifico muito aquela questão que o nosso cérebro ele é estimulado de formas diferentes e por estímulos diferentes. Então pensem, cada estrutura do nosso cérebro, que é gigante, ela é responsável pelo odor, pela fala, pela audição, pelo estímulo visual, pela nossa decodificação de cores e de cheiros. Então, quanto mais a gente estimula áreas diferentes do nosso cérebro, melhor é para a gente consolidar a informação. O que eu te aconselho é o seguinte: hoje tu estudas na cozinha, amanhã tu vai para o teu quarto, depois da manhã tu vai para a sala. E por que não ir para um café e levar o teu computador, levar o teu livro e ficar lendo naquele café? Por que não ir para o parque e ficar lendo aquele livro no parque? O que isso significa? Que tu está estimulando o teu cérebro de formas diferentes. E por estimular o teu cérebro de formas diferentes, tu está facilitando a maneira de consolidar informações. Tu está liberando hormônios, liberando substâncias, porque os estímulos são diferentes. E por liberar estímulos diferentes, tu facilita a tua aprendizagem. Então faça isso, modifica o teu dia a dia, modifica o teu cotidiano, dá um ar de novidade, um ar de diferente, para que teu cérebro se motive e realmente queira aprender informações diferenciadas. Faz isso contigo, experimenta isso hoje. Uma outra coisa é foco, né, gente? E o foco, ele não é conseguido com Facebook, com WhatsApp, com Instagram e com Twitter, com redes sociais. Não. O foco, ele é conseguido na maneira que tu desliga todas as tuas redes sociais ao teu redor, minimize as abas e fique só com a aba que interessa para te estudar. Uma outra coisa que eu acho bem interessante é tu imprimir a tua aula, tá? Só pelo computador talvez não te ajude tanto. Tu imprime, pega uma folha de papel, vai sublinhando os assuntos mais importantes, vai resumindo aquilo ali e aí lá no final tu vai reter uma maior concentração de informação, né? Por quê? Porque tu estimulou fontes diferentes no nosso cérebro. Primeiro o visual, depois o colorido, depois tu falou alto, depois tu contextualizou, depois tu imaginou uma história daquela situação que tu tá lendo, e aí vai facilitar a tua vida. Então muda a tua maneira de estudar, né? Contextualize de formas diferentes. E uma outra coisa que eu fortifico bastante é aquela coisa de respeitar o teu cérebro. Então olha só, o nosso cérebro ele funciona ativo por mais ou menos 45 minutos. Então, nesses 45 minutos, tu tem a tua capacidade máxima de reter informação. Então, tu vai lá, tu lê, tu contextualiza, tu critica aquele texto. Aí tu para 5 minutos e vai fazer uma atividade física, vai ler um livro diferente, vai ler uma notícia do dia, né? Vai dançar um pouquinho, come alguma coisa saudável, ouve uma música, faz alguma coisa que te motive a voltar a estudar. O teu cérebro, ele funciona pela motivação. Tu tem que aprender ele a ser motivado e dessa motivação tu voltar ao teu foco de estudo. Então estuda 45 minutos, para 5 minutos, volta a estudar 45 e assim tu vai por 3, 4, 5 horas durante teu dia.
Eu não considero importante uma quantidade de horas diária realmente que tu disponibiliza para estudar. Não. O que eu considero importante é tu disciplinar o teu cérebro. Ou seja, aprender e ensinar o teu cérebro que realmente o estudo diário ele é fundamental. Quantas horas tu fica depende do teu rendimento, depende de quanto o teu cérebro consegue armazenar a informação. Então, se tu lá estudou 3, 4 horas e tu vê que tu não consegue mais reter, não adianta ficar lendo, gente, não adianta. Fecha o teu caderno, fecha o teu computador, dorme um pouquinho, acorda depois e continua os teus estudos. Respeita a tua capacidade cognitiva. Lembra de uma coisa, a gente tem mais de 100 bilhões de neurônios e esses neurônios é que fazem com que a gente aprenda. E para a gente estimular esses neurônios e motivá-los, a gente precisa cada vez mais hidratar e descansar eles para que eles possam acordar e estar vívidos para vocês aprenderem novamente. Então, por isso que a nossa máquina encefálica, ela deve ser respeitada. Como trabalhar o nosso cérebro, né? Na medida que esses neurônios devem ser estimulados, como que eu estimulo os neurônios a trabalhar? Simples, pela nossa motivação. É o que eu falo que não está aí nas videoaulas, né, de técnicas de aprendizagem. Vocês podem ler tudo que é tipo de técnicas de aprendizagem diferenciadas, que inclusive eu vou mostrar para vocês mais além. Mas vocês não vão conseguir algo realmente consolidado se vocês não forem motivados a estudar. Não adianta olhar essa videoaula, não adianta começar a próxima aula se vocês não são motivados a estudar. Eu sou professora de farmacologia, eu sou mestre em bioquímica, doutora em neurociências e atualmente sou professora universitária. Eu sou professora de uma disciplina que é de farmacologia. Talvez quem não é da saúde não entenda, mas farmacologia estuda o envolvimento da doença com o tratamento, o envolvimento da saúde com possíveis alternativas farmacológicas. E as pessoas perguntam em aula, né? Michele, como que eu vou ser motivada a estudar? Simples. Quem aqui não conhece alguém com depressão? Não conhece alguém com ansiedade? Quem aqui não conhece alguém que pode ter diabetes, ou que vai ter depressão no futuro, ou que vai ter Alzheimer? Gente, são doenças iminentes na sociedade. Então, como que eu não vou me motivar a estudar farmacologia se essa questão saúde e doença é o que nos mantém ativo diariamente? E é por isso que eu digo para vocês, no momento que tu acha um motivo para se motivar, tu vem para aula motivado. Tu sabe que aquele conteúdo vai ser interessante pro teu objetivo, que aquela disciplina vai ser fundamental para tu conseguir o que tu queres se inscrevendo no Class Curso. Então faça isso, ache o motivo da tua modificação, da tua motivação, e aí essa motivação é o que vai trabalhar o teu cérebro. Quando tu tá motivado, tu libera um neurotransmissor que nós chamamos de dopamina. A dopamina é um neurotransmissor, por exemplo, só para te dar um exemplo da dependência química. Esse neurotransmissor está responsável com a nossa motivação, com a nossa fissura, com a nossa recompensa. Então, tu está apto a fazer alguma coisa porque tu sabe que lá no final tu vai ter uma recompensa. Qual que vai ser a tua recompensa? A tua recompensa vai ser uma nota boa, o aprovamento, a aprovação em um concurso, e aí a tua didática melhor, né? Com seus familiares, com seus amigos, enfim. Tu vai conseguir se motivar a estudar, tu acha um objetivo. E quando tu acha um objetivo de motivação, tu libera dopamina. E essa dopamina liberada é o que vai te fazer consolidar informações novas. Então tá aí, algo que tu não sabias. O teu cérebro ele é motivado por neurotransmissores. Um deles é a dopamina. E a dopamina é responsável pela tua motivação, pela tua fissura, pela tua recompensa. Então, tu precisa se motivar para liberar a dopamina, para ter a recompensa do teu estudo. Acha o teu motivo de motivação principal. Como trabalhar o cérebro? Exercício físico, gente, não precisa ser extenuante, mas é aquele exercício físico de 40 minutos, 1 hora diária, que facilite a liberação de hormônios. Qual exercício? Tanto faz. Aquele que tu te encontra, aquele que tu acha que tu realmente vai facilitar a tua forma de respirar, né? De oxigenar o teu cérebro. Aquele que vai te fazer, então, liberar hormônios, como, por exemplo, beta-endorfinas, que são hormônios do prazer, a adrenalina, que é o hormônio do estresse, mas ao mesmo tempo hormônio de codificação de informação que facilita a tua aprendizagem. Então, com isso, depois daquela atividade física, tu tem o teu rendimento, tu tem a tua recompensa, que é a liberação de hormônios. E eu sempre digo, né? Sai da atividade física e vem estudar, porque é onde tu tem hormônios ativos para facilitar essa questão. Uma outra coisa que eu considero bem importante também é a questão da sono. O sono, como já foi falado, né? De 6 a 8 horas
por noite é o que a gente precisa para realmente consolidar informações. A água para hidratar os seus neurônios, para fazer com que realmente tu consiga respirar de forma melhor. E quando tu tá tomando água, tu sabe que tu facilita, né? Tu toma um pouquinho de água, tu sabe que tu tá vívido novamente para voltar a estudar. Práticas integrativas, cada vez mais, gente. A meditação, a yoga, o pilates, são práticas que facilitam o teu controle de respiração e, principalmente, o teu autoconhecimento. O autoconhecimento, ele é foco hoje em dia e uma das maiores fontes de aprendizagem. Então, tu tem que se autoconhecer, tu tem que ser crítico de ti mesma para te conseguir consolidar novas informações. E essas práticas integrativas, bem como o exercício físico, eles facilitam essa questão. Daqui um pouco a gente vai entender como isso faz todo o sentido. O estudo continuado, né? Todos os dias. Não adianta estudar uma vez por semana ou duas. O estudo, ele é continuado. Eu não tenho uma carga horária, mas eu tenho uma disciplina. E essa disciplina que vai me motivar cada vez mais a ter um melhor rendimento. Variar lugares de estudo, como eu já falei antes, né? Estuda em lugares diferentes. Por quê, Michele? Porque o nosso cérebro, ele é estimulado pelo contexto. Cada vez mais que tu modifica o contexto, tu vai facilitando essa consolidação de informações. E técnicas de aprendizagem, que a gente vai ver no decorrer dessa aula, algumas técnicas de aprendizagem importantes para ti. Olha que interessante esse slide. O slide da psicanálise, né? O slide de Freud. É aquele slide que une a psicanálise à neurociência. E aí, gente, não sou eu quem estou falando, foi Freud. Freud uniu esses dois aspectos e é por isso que a gente sabe que o autoconhecimento, que ser crítico, que ser motivado é o que influencia a nossa aprendizagem. Então, uma vez que a gente se conhece, uma vez que a gente tem uma capacidade crítica, uma vez que a gente sabe os nossos limites, que a gente tem técnicas de respiração, que a gente consegue se motivar a estudar, a gente detém informação. E essa é a junção da psicanálise com a neurociência. Essa junção da psicanálise com a neurociência, ela estimula também o nosso estímulo criativo. Ser criativo é a alma do negócio para deter informação. Então, como assim ser criativo, Michele? Quando tu tá lendo esse texto que tu tá lendo agora, eu quero que tu leia ele de formas diferentes. Eu quero que tu pense em maneiras diferentes de interpretação de texto. Eu quero que tu converse com teus colegas sendo crítico sobre esse texto. Eu quero que tu bole perguntas na tua cabeça sobre esse texto. Eu quero que tu invente uma história, que tu imagine uma história sobre esse texto que tu tá lendo. Tu tá sendo criativo. E essa criatividade tá estimulando áreas diferentes do teu cérebro. Façam esses exercícios, gente, contínuos. A internet tem vários exercícios de estimulação cerebral e eu acredito que tu possa se deter um pouquinho neles aí. Então, por exemplo, eu coloquei um exercício aqui nesse slide para ti, que tem simplesmente quadrados, né, nesse slide. E eu gostaria que tu imaginasse, olha para esses quadrados, imagina coisas diferentes. O que pode surgir deles, né? O que pode vir? Um quadro, uma porta, uma janela, um dominó? O que pode vir? Uma tomada? O que tu pode imaginar que tem uma estrutura semelhante a esse quadro que foi colocado no slide e que vocês possam criativamente ou estimular a capacidade criativa de vocês de bolar coisas diferentes. Essa é a criatividade que eu quero que vocês tenham no momento que vocês estudam. Leiam um texto, resumam um texto, sublinhem o texto, questionando o texto, lendo com fontes diferentes daquele texto. Se surgiu uma dúvida no decorrer do texto, vai na internet para sanar essa dúvida, vai nos livros para tentar aumentar essa capacidade de reter informação de vocês. Usem diferentes estímulos para vocês consolidarem uma mesma informação. Auxilia muito no aprendizado e no rendimento cognitivo de vocês. Façam isso, testem. A internet tem vários testes para vocês desenvolverem esse estímulo criativo, inclusive testes de QI, né? Vários testes de QI que são disponibilizados, que têm esses aprendizados contextualizados e diferenciados e matemáticos, auxilia muito a capacidade cognitiva, estimulando sempre o cérebro de vocês. Um outro exemplo está nesse slide. Eu gostaria que vocês lessem essas palavras e ver como a gente se engana no momento de estudar, como a gente acha que está estudando, mas na verdade a gente está se enganando, né? Porque a gente gosta de ir naquilo que já está mais ou menos pronto. E aí a gente tem uma carência de informação da nossa leitura. Então, olhem umas palavras que estão aí. Aí eu pergunto para vocês nesse próximo slide se vocês encontram esse campo semântico, né? Se vocês encontraram essas palavras aqui, dormir, sono e cansaço, se vocês encontraram no slide anterior. Se vocês me responderam que sim, eu entendo, mas está errado.
Isso mostra com que vocês leiam de forma sem atenção. Por quê? O nosso cérebro, ele é esperto. E, na verdade, ele codifica a informação também pelo campo semântico. Então, quando vocês viram a palavra dormir, vocês viram que se enquadrou no campo semântico anterior, né? Que era sedação, sono, cansaço, deitar, acordar, despertar. E aí o dormir entrou no mesmo campo semântico, vocês conseguiram entender que fazia parte, que vocês leram no texto. Só que vocês não leram. E aí mostram como a gente tem um aprendizado que é na carência de atenção. A gente lê de forma rápida, a gente lê pensando no WhatsApp. Vocês já pensaram quanto tempo por dia vocês perdem pensando no WhatsApp de vocês? Pois é. Então é isso que eu falo. A gente tem que ler com atenção, ler com foco, desligar as redes sociais, se manter motivados naquilo ali, contextualizar aquela informação e dessa forma a gente passa a ler com atenção. Dessa forma a gente passa realmente a deter informação. Olha essa curva de aprendizado aqui, gente. Essa curva na verdade, de aprendizado de esquecimento é só para vocês entenderem como a gente precisa sempre, continuamente ler. Como a gente sempre, continuamente precisa deter informação. Daqui a 10 minutos vocês vão esquecer tudo que eu falei, né? Se vocês não resumirem a aula, se vocês não fazerem um mapa mental, se vocês não questionarem sobre a aula, vocês vão esquecer. O que eu posso facilitar o aprendizado de vocês para que vocês não esqueçam essa informação de hoje ou essa informação que vocês vão receber daqui um pouquinho ou a informação que vocês receberam ontem ou que vocês vão receber amanhã? Como? Lendo. Hoje vocês vão chegar depois dessa aula e vão resumir essa aula. Da mesma forma as outras aulas, né, do curso de vocês. Bom, pessoal, então é isso. É reter cada vez mais informação numa leitura continuada, né, e encontrar formas diferentes de deter a mesma informação. O que foi, então, né, conversado até então? O que a gente precisa para estudar? Motivação, número 1, né? Nenhuma outra aula vai ser mais retida se vocês não tiverem motivação. Então, esse é o ponto principal. Podem ter milhares de técnicas de estudo, se não forem motivados, não vai funcionar. Lembrem-se de Einstein. Einstein, motivado pela astrofísica, conseguiu, então, modificar, né, o destino da humanidade. Por quê? Porque ele gostava daquilo ali. Quando ele morreu, abriram o cérebro de Einstein. E qual foi a diferença do nosso? Quase nada. A diferença é que os neurônios, 100 bilhões de neurônios do Einstein eram mais estimulados que os nossos naturalmente. Então a gente precisa estimular, se motivar para deter informação. Encontrar o foco, né? Desligar redes sociais e manter realmente o teu interesse, o teu objetivo naquilo que te interessa, que é te deter informação para te ser aprovado no concurso, para te se dar bem na prova e assim cada um com seu objetivo. Claro. Autoconhecimento. Então, práticas integrativas, técnicas de respiração, técnicas de meditação, de yoga, pilates, coisas que façam que tu te encontre, que tu libere hormônios, que são hormônios responsáveis pelo teu aprendizado, que tu libere beta-endorfinas, adrenalina, dopamina, que te facilitam a tua forma de aprender. Então, tu precisa encontrar algo que te garanta o bem-estar para que tu consiga melhorar as tuas formas de aprendizagem. E claro, se habituar a ler com atenção, dialogar, questionar, ser crítico, contextualizar, ter imagens mentais na tua cabeça sobre aquilo que tu estás lendo no momento, né? Conseguir de formas diferentes deter aquelas informações. Conversar com um colega sobre, ler notícias diferentes, de fontes diferentes, de livros diferentes, de sites diferentes, de blogs diferentes. Aquele mesmo conteúdo de formas diferentes, com resumos e com outras técnicas de aprendizagem. E aí eu encontro com vocês então nas técnicas de aprendizagem, né? Que isso vocês encontram por aí, mas eu gostaria de fortificar a presença do mapa mental como uma das técnicas mais ativas no momento, né? Então é uma técnica que tu faça com que tu seja autor do teu próprio aprendizado. Por quê? Porque tu tem a palavra-chave, naquela palavra-chave várias entrelinhas com significado, com conteúdo, com cor, com estímulos diferentes para o teu cérebro. Eu te garanto que se tu repetir esse mapa mental por todos os dias, se tu visualizar esse mapa mental por todos os dias, entendendo o conteúdo do mapa mental, vai ser fortificante no teu processo de aprendizado. O mapa mental, ele é uma das técnicas mais utilizadas hoje em dia e pode ter certeza que ele te ajuda. Te garanto como tu vai lembrar daquele mapa que tu fez, cheio de desenho, de contextualizações e, claro, cheio de informação, né? Não adianta ter só desenho, que ele não vai te ajudar. Forme, não esqueça, gente, imagens contextualizadas, né? Formem esse conteúdo, montem uma historinha na cabeça de vocês. Isso vale não só para estudo, viu? Mas para o dia a dia de vocês. Tudo que vocês devam fazer no dia a dia, vocês formam de forma contextualizada, contando uma historinha sobre aquilo. Pode te facilitar.
Problematiza, seja crítico, pergunte, questione o colega sobre, fale com teus pais sobre, né? Enfim, com a tua família, faz com que eles entrem na história, problematizando a situação, lendo criticamente aquele conteúdo. Resumindo, colocando de letras garrafais, de forma colorida, com multicores, informações diferentes. Ah, isso é mais importante, coloca de amarelo. Isso é importante, mas não é tanto quanto de amarelo, coloca de rosa. O de verde eu quero ainda procurar mais sobre porque eu não estou bem entendida. Então, formule, né, um diagrama mental de como vai ser melhor expresso aquele conteúdo para você mentalmente. E analise modos diferentes de reter a mesma informação. Grava áudio, faz videoaula. Né? Hoje essa técnica de informação é uma das... A gente tem que se adequar às nossas técnicas de estudo, uma vez que elas são, né, nosso guia. Essas redes sociais são nosso guia de comunicação. Então, usem das redes sociais também para transmitir a informação. Né? Façam videoaulas, façam áudios, distribuam entre os amigos e os colegas para que vocês consigam, então, aprender de forma diferenciada. Encontre a tua forma de aprender. É isso que te facilita. Uma vez que tu é motivado a encontrar a tua forma de aprendizado, tu vai encontrar o teu melhor rendimento nos teus estudos com certeza absoluta. Bom, gente, e através de tudo isso, né, estudou, se dedicou de formas diferentes, tu precisa se motivar e dessa motivação tem que ter a recompensa. Então, tu precisa se recompensar ao estudo, ou seja, te garante um tempo livre, te garante um final de semana, te garante ir na praia, te garante ir pra festa, pro show e pra uma dança que tu gosta. Faça isso porque tu sabe que no momento que tu estuda, tu vai garantir o bem-estar do teu cérebro. E é a saúde mental que tá acoplada à técnica de aprendizagem. Então, o que a gente não tem atualmente é saúde mental. E é por isso que nós não somos críticos. É por isso que a gente não tem autoconhecimento. No momento que a gente encontra o nosso bem-estar mental, a gente fortifica as nossas formas de aprendizado. Então, tu te dá uma recompensa. Né? Tu se permite sorrir um pouquinho também. Tá certo? Eu espero ter ajudado vocês. Obrigada pela atenção de todos. O meu e-mail está aqui disponibilizado e vocês podem contar comigo para sanar qualquer dúvida que vocês venham a ter. Muito obrigada, gente, e até a próxima.